Olá, irmãos e irmãs. Hoje, no Papo Cristológico, falaremos sobre a Igreja Católica Romana e a sua história. Trouxe aqui comigo o diácono Glenn. Opa, boa tarde. Boa tarde, Cauã. Boa tarde que nos ouvem, né? Bom, quem está falando aqui é o diácono Glenn Borba Carreira, diácono da Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Hoje estou provisionado, estou servindo na paróquia Cristo Rei, quem fica em Vaz Lobo. Vamos lá para as perguntas. São 10 perguntas aqui e conforme for o nosso bate-papo, a gente vai conversando sobre o assunto. A primeira pergunta é como surgiu a Igreja Católica Romana e qual a sua relação com os apóstolos? Aí, especialmente com Pedro. Ok, vamos lá. Antes, Cauã, eu queria fazer uma colocação. Quando a gente se fala de história, nós temos que primeiro pensar, não estudar, não abordar com a cabeça de homens de 2025, né? Existem, se você for no YouTube ou outras plataformas, você vai pegar vídeos de pessoas tentando criar o avião, poder voar, você verá cada coisa assim, para nós, absurda, né? Uma pessoa com bicicleta bota uma asa, acha que vai voar, pula de um precipício. Nós estamos julgando aquele fato há mais de um século com pensamentos de homens da ciência agora em 2025. Então a gente tem que tomar muito cuidado como nós vamos abordar. Claro que erros cometidos contra o ser humano ao longo da história tem que ser criticado, mas tudo tem que ser pesado pela ótica nossa de homens de 2025. Mesmo porque nós julgamos as gerações passadas. Daqui a 200 anos vamos nos julgar. Como eram as mulheres e os homens, as crianças, adolescentes, né, do século XXI no Rio de Janeiro. Vamos ser julgados. Como é que nós vivemos essa violência absurda? Como nós vivíamos? Sempre vão ser julgados. Mas também eu peço que homens e mulheres do ano 3000 não nos julguem com a cabeça atual, ok? Então vamos lá. Como surge a Igreja Católica com a sua relação com os apóstolos? Especialmente Pedro. Bom, a Igreja Católica ela considera que a sua fundação se deu com o próprio Senhor Jesus, tá? De que maneira foi isso? Ele chamou os apóstolos para compor um ministério com os 12, né? E entre eles, nós acreditamos que ele conferiu a Pedro um papel de primazia. Não quer dizer que ele seja melhor. Primazia é uma coisa, né? Está preconizado isso na Sagrada Escritura, em Mateus capítulo 16, versículos 18 ao 19. É a chamada entrega das chaves do reino e o mandado de apacentar as ovelhas, que está em João 21, 15, 17. Aí são compreendidos como instituição do primado petrino, é o fundamento visível da Igreja Católica. A Igreja Católica também tem o catecismo dela, né? Está lá no número 880 e 881. A tradição patrística, quer dizer a patrística, dos padres da Igreja, né? Aquelas pessoas cristãs que defenderam a fé, criaram a nossa doutrina ao longo dos séculos. É unânime ao reconhecer a autoridade de Pedro. Olha isso. Santo Irineu de Leão, logo no primeiro século, no segundo século, no escrito Adversos Aeres 3, ele escreve que com a Igreja de Roma é necessário que toda a igreja esteja em acordo, por causa da sua preeminente autoridade. Quando ele fala Igreja de Roma, nós reconhecemos os sucessores de Pedro, o apóstolo Pedro, como bispo de Roma. Então, o Papa atual, ele é o bispo de Roma e tem a primazia com os outros bispos, ok? Outro, Tertuliano. Tertuliano era um historiador, né, cristão, daí do segundo século. E Cipriano de Cartago também reconheceram a primazia de Pedro e sua sucessão na cátedra de Roma. Bom, a Igreja Católica ela não possui só a Escritura, somente a Escritura. Tem documentos históricos que têm que ser avaliados e reconhecidos, né? Historiadores como Eusébio de Cesareia, do século IV, olha aí mais um testemunho, testemunharam que Pedro exerceu liderança em Roma e ali foi martirizado. Aí o termo católica é registrado pela primeira vez por Santo Inácio de Antioquia, no ano de 110, refletindo a consciência de uma igreja universal, una e apostólica. Essa apostólica é que nós consideramos os bispos sucessores dos apóstolos. Foi ininterrupto desde a criação do
dos apóstolos. Quando a gente fala de doutrina, não importa qual a denominação cristã ou não, ela é sempre de valor particular, Sim, é valor universal. Nas minhas aulas de teologia, eu costumo falar assim, ó, Jesus Cristo é Deus, todo mundo não é Deus, para nós aqui, mas para o budista não é, logo é um conceito particular, não um conceito universal. isso. Beleza, pode prosseguir. Como o cristianismo passou de uma religião perseguida para se tornar uma religião oficial do Império Romano, né? Mais uma vez a história presente na nossa vida, não tem como deixar de esquecer. Bom, vamos lá. Durante os 3 primeiros séculos, os cristãos foram perseguidos. Isso aí é notório, né? Isso é todo mundo. Eu costumo brincar de chover no molhado. Mas eles, por não se submeterem ao culto ao imperador, nem aos deuses romanos. É interessante frisar que havia um culto ao imperador e aos deuses romanos. Então, os primeiros cristãos eram considerados pagãos, que para a gente hoje é um termo muito caro. E ser considerado, considerado pagão, né, é muito difícil. Mas era considerado por quê? Porque nós não, os cristãos, os primeiros cristãos, não se submetiam ao culto ao imperador nem aos deuses romanos. Aí volta a falar que Tertuliano chegou a afirmar, ó, o sangue dos mártires é a presença dos cristãos, a fidelidade dos cristãos. Sua organização e testemunho de caridade impressionaram muitos pagãos, levando à conversão mesmo em tempo de perseguição. É engraçado. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Sempre foi assim, né? Mas só que em 313, isso já no século IV, 313. Tem alguns historiadores que falam 312, mas o consenso é 313. O imperador Constantino garantiu liberdade religiosa aos cristãos. Não considerou a igreja oficial do Império Romano, mas sim liberdade religiosa. Mais tarde, sim, o edito de Tessalônica por Teodósio I, 380, muito tempo depois, né, tornou o cristianismo, sim, a religião oficial do Império Romano. Aí os padres da igreja, como Santo Agostinho e Basílio Magno, desempenharam papel essencial na integração da fé com a cultura do tempo, não é isso? Ou seja, nós não podemos, nós somos homens do tempo, não é isso? Calma, outro dia um rapaz me perguntou assim, Diácono, por que a igreja não constrói igreja igual as catedrais de séculos passados? A minha resposta foi o seguinte, que eu estive analisando isso. Nós temos que ter a marca do nosso tempo. Por isso nós construímos também na nossa arquitetura atual, que nós temos que imprimir as nossas pegadas, o nosso legado, né, e as nossas digitais. Isso é até visto também na cultura e na arte, ok? Então foi assim então que a religião de perseguida passou a ser a religião oficial do Império Romano, já que o crescimento não tinha como barrar. Então eles viram que é melhor transformar ela na igreja oficial do que combater, ok? É até uma adendo que eu vou fazer aqui, né? Geralmente, os Sim. protestantes, né, a gente costuma entrar naquela falácia que Constantino que criou a Igreja Católica, né? Mas isso não é verdade, né? A gente vê Sim, que porque já havia igreja antes, né? sim, sim. Inclusive, no próprio Concílio de Jerusalém, né, ali em Atos 2, a gente vê que é uma igreja que existe, né? Sim, sim. Então, Interessante essa a abordagem. a legalização que ocorre com ela, de fato, é algo que ele faz justamente porque ele sabia que não adiantaria, né, ele proibir, no caso, o culto ali dos cristãos, né? Sim, eu quero falar dentro de uma da tua palavra. O Edito Tessalônica por Teodósio, ele não criou, ele tornou o cristianismo a religião oficial. A partir de hoje vou criar a igreja cristã. Não, já havia cristandade. E os apóstolos, os primeiros mártires da igreja, jogadores de leões, cadê esse testemunho? Cadê esses escritos? Permaneceram. Não é isso? É interessante a sua fala. Realmente ele promulgou, ele tornou, ele não criou. Ah, não, a igreja foi criada. Não, 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 não. Antes já havia cristandade. Bem colocada a sua questão aí. Quais foram os principais desafios enfrentados pela Igreja Católica nos primeiros séculos? Olha, você colocou a igreja católica, mas eu vou botar assim a cristandade de um modo geral, né? Tem vários aqui, eu cito assim os principais que se destacam. Primeiro foi as perseguições imperiais. As piores que tem foi o Nero, Dominiciano e Diocleciano. Esses três foram demais, matavam
se gloriavam em matar quantidades de cristãos por dia, por mês. Depois, as heresias como o gnosticismo, arianismo, docetismo e montanismo. E a necessidade de definir a doutrina trinitária e cristológica. Esse foi um período um tanto quanto perigoso, que muitos cristãos, né, com uma boa intenção de definir a doutrina cristã, acabaram cometendo heresias, né? E as maiores foram a doutrina trinitária e cristológica, sobretudo. Então, por exemplo, os mais famosos, né? O Concílio de Nicéia, 325, foi convocado por Constantino, que nessa época havia ainda o cesaropapismo, é o imperador que convocava concílio. Por quê? Porque a religião e Estado estavam unidos. A religião oficial era o cristianismo, o catolicismo. Não vai. Então, o concílio de Nicéia foi convocado por Constantino. Ele condenou o arianismo e afirmou a consubstancialidade do filho com o pai. Para Ariano, que era presbítero, olha isso, era padre. Ele dizia que Cristo era uma criatura acima de todas as criaturas e não vinha do Pai. Por isso que foi firmado nesse concílio que o Filho é consubstancial ao Pai. Isso está no credo niceno-constantinopolitano. Aí vem Santo Atanásio, né? Para a Igreja Católica, Atanásio foi o principal defensor da ortodoxia nesse contexto, né? De cristologia trinitária, questão trinitária, que Deus é uno, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles são consubstancial. E o cânon das suas escrituras, então, foi progressivamente reconhecido e fixado, com a contribuição de Jerônimo, autor da Vulgata. Vulgata, que em latim quer dizer vulgar, né? Ele traduziu a Bíblia do hebraico, do aramaico, do grego, né? Todo o cânon do Novo Testamento é em grego para o latim, que é a chamada Vulgata. Isso foi uma contribuição muito, muito grande, foi um desafio, né? Para que se chegasse até os nossos dias. Certo. Até o senhor comentou, né, sobre as heresias que estavam na época, né? As É, mais foram essas, sim. inclusive a gente tem hoje em dia ainda, né, pessoas que são os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles creem no arianismo, né, que Deus é um ser criado, né, não é igual ao Pai. Inclusive eles acabam trazendo na própria Bíblia deles, no João 1, quando ele vai afirmar que o Verbo era Deus, eles colocam que o Verbo era um Deus, né, no sentido de Sim. que seria, no caso, dois deuses ali, né, e não a forma trinitária como deve ser feita. Eu ainda cito os mormons também, né? Que a Igreja Católica considera eles como seita, né? Todos dois aí. Aí tem uma famosa frase, né? Quem tira um texto do contexto vira pretexto, né? Modificar as escrituras é até proibido. Na Igreja Católica ninguém pode tirar nada, ninguém pode acrescentar nem retirar. E nas demais igrejas irmãs também não fazem isso. Quem faz isso, como dizia no Conselho de Trento, é considerado anátema, é lançado fora. Ele acaba saindo essa pessoa ou esse grupo da comunhão da igreja. O que levou à divisão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, no chamado Cisma do Oriente? Cauã, olha só, antes de entrar nesse mérito aí, eu vou frisar o seguinte: a Igreja Católica, por exemplo, nós estamos no Rio de Janeiro, Brasil. O nosso rito, quando celebramos a missa, o nosso rito é um rito latino. A Igreja Católica tem mais 23 ritos que são chamados ritos orientais. Então, por exemplo, tem uma igreja aqui no centro da cidade, igreja do nosso, São Basílio, aqui na Rua se me falha a memória, na Rua da Constituição. É uma igreja católica, mas ela tem um rito ali chamado Sírio-Melquita. Aí alguém participa daquela missa ali, ué, isso aqui é católico? Sim. É um rito católico, igreja católica, mas ela é do rito oriental, né? O que o pessoal do Oriente, os ortodoxos, chamam de uniatas. Na divisão do Grande Cisma, em 1054, algumas dioceses, alguns grupos continuaram em comunhão com a Igreja de Roma, ok? Então, por exemplo, se você for na Igreja de Nossa Senhora do Líbano, ali na Alto da Boa Vista, na Conde Bonfim, lá em cima, você vai ver ali uma missa
no rito maronita, fundado por São Maron. É um rito do Líbano, que a consagração toda ela, quando o pão se torna carne e o vinho se torna sangue, toda essa descrição é feita em aramaico. Olha que lindo, né? Então, ué, isso aqui é catolicismo? É católico apostólico, só que eles são do rito oriental. Então vamos lá, o cisma começou em. Ele teve. Foi em 1054, e teve múltiplas causas, né? Digamos assim, ó, as disputas teológicas, como a inclusão do filioque. O que é isso? No credo latino, a expressão e do filho, para eles ele tem essa questão do filho, é muito complicada. As questões de jurisdição e autoridade, essa talvez seja uma das principais. O Oriente rejeitava a primazia do Papa, né? Eles no Oriente hoje eles têm os patriarcas. As igrejas são independentes, mas eles têm a unidade deles, né? Tem os cristãos ortodoxos. O que quer dizer ortodoxo? Doutrina correta, doutrina certa. Eles têm ortodoxo na Rússia, tem ortodoxo na Ucrânia, ortodoxo, mas eles têm uma unidade, mas cada um com a sua independência, tá? Diferenças litúrgicas e culturais. Seria o chamado latim versus o grego. A Igreja Católica manteve o latim e eles o grego. Só que é bom lembrar também o seguinte: no Império Romano, quando foi feita a divisão da capital, do Império Romano do Ocidente fica Roma. Da capital do Império Romano no Oriente é o que? Constantinopla, que hoje é a Istambul, na Turquia, né? Atual Istambul. Então isso aí também contribuiu também, né? O Império do Romano dividido em dois acabou estimulando isso. Na verdade, eles têm um jeito de celebrar diferente de nós, tá? Eu quero citar um autor aqui, é o seguinte, Humberto da Silva Cândida, representando o Papa Leão IX. Na época eles comungam, olha o que aconteceu, eles comungam o patriarca de Constantinopla, mas o Miguel Cerulário, que respondeu com outra excomunhão. Desde então as igrejas seguiram caminhos separados, embora conservando a mesma sucessão apostólica e sacramentos válidos. A Igreja Católica reconhece na Igreja Ortodoxa que o patriarca lá, eles têm a sucessão apostólica, ok? E os sacramentos deles é válido, ou seja, a Igreja Católica reconhece o batismo, a Eucaristia, reconhece o crisma, reconhece o matrimônio, reconhece a unção dos enfermos como sendo válidos. Essa separação não foi uma separação, embora inicialmente foi muito ruidosa, muito ruim, mas esse carinho pelos ortodoxos e eles por nós ainda tem. O Papa Francisco, o Papa João Paulo II, estimularam muito o ecumenismo com os ortodoxos. Temos uma aproximação muito grande. Da última vez que teve o patriarca ortodoxo, quando esteve com o Papa Francisco, o Papa Francisco falou para o ortodoxo, na idade de Antioquia, que lá os sucessores consideram o sucessor do apóstolo André. Ele falou, André, seja bem-vindo. E o patriarca abraçou. O Papa Francisco falou, Pedro, olha que bonito, né? Um reconhecendo a sucessão apostólica, um lá do outro lado, né? Sucessor do apóstolo André e o outro aqui, sucessor de Pedro. Lembrando que ambos eram irmãos. Ou seja, a irmandade, né, ainda continua. Ok? Bonito isso, né? Certo. Muito. Muito, muito legal, interessante. Sim. Como que vocês veem a questão dos santos, né? Eu vejo que a Igreja Católica, tanto oriental como a Igreja romana, né, Ortodoxo. ela Sim. tem essa apreciação, né, pela vida dos santos, no caso, então, tanto dos apóstolos, né, como os que são canonizados, né? E como é feita essa canonização? Vamos lá. A Igreja Católica sabe que o Santo dos Santos é Deus. Isso fica bem claro. Então, como é que a gente chama alguém de santo? A Igreja Católica, desde o início, os primeiros cristãos já faziam isso. Celebravam a Eucaristia, a missa no túmulo de um mártir. Eles consideravam aquele mártir como testemunho. Vamos lá. Vamos separar aqui, né, a adoração. A Igreja Católica não adora imagens. Tá ok? Mas tem católico que abusa. Sim.
tem os abusos, não é? Aqueles que não entendem, mesmo sendo católica, a doutrina, por mais que se explique, a pessoa às vezes erra. Mas está no seio da doutrina católica que nós não adoramos imagem. A imagem, ela serve como uma catequese, um lembrete muito forte de testemunho daquele que teve uma vida de santidade. E lembra, a igreja católica sempre bate no pé, isso aí, marca aí. Todo santo foi pecador. Pedro foi pecador, né? Madre Teresa de Calcutá foi pecadora, mas tiveram uma vida voltada para Deus, um testemunho muito, muito forte. Ou seja, os santos do passado ainda permanecem vivos a memória e o legado. Existem santos que não foram canonizados pela Igreja Católica e, pô, eu não posso, por exemplo, a minha mãe, vou falar aqui da minha mãe, é uma pessoa fantástica. Minha mãe teve uma vida. Minha mãe era maravilhosa. Não está nos altares da Igreja Católica, mas eu posso dizer para mim que a minha mãe foi santa. Quantas pessoas viam uma santidade anônima aí no nosso mundo? Muita gente, né? Mas todos somos convidados a sermos santos, tá? Então, como é que é esse processo? Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. A pessoa tem que falecer, não existe santo em vida. A pessoa falece e há um milagre atribuído a esse santo, que a Igreja Católica reconhece a intercessão de quem já foi, que está na glória. Se esse milagre for atribuído e confirmado, aí é um outro processo. Depois de um certo tempo ficar provado que houve milagres na intenção dessa pessoa é canonizada. O que quer dizer canonizado? A palavra cânon quer dizer lista, hall, ok? Nós temos aqui nosso da Igreja Católica, nós temos o direito canônico. O que é direito canônico? É aquilo que está dentro do nosso direito. No direito canônico nós não temos artigo chamado de cânon. Então, pessoa canonizada, ela entrou na lista daqueles que a Igreja Católica considerou como um santo, né? E na Igreja Ortodoxa também é assim. E na Igreja Oriental. Só que lá eles usam não imagens, eles usam ícones, que são pinturas, mas fazem a mesma, olha, veneração. Venerar não é adorar. E a Igreja Católica aqui do rito latino, nós aqui do Oriente, do Ocidente, fazemos isso com imagens. Ok? Alguma pergunta em cima disso aí? Nenhuma, pode prosseguir. Ok. Então nós temos alguns cultos para lembrar, né? Por exemplo, eu nasci no dia de São Bento, que é 11 de julho. Bento é o pai do monaquismo, né? Ele foi o fundador dos mosteiros, né? Ele é o chamado pai do monaquismo. Teve uma vida assim fantástica de ser abnegado, de entrega para Deus. E tem outros. Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, que é bem contemporânea nossa, viveu aí. Papa João Paulo II abraçou ela, inclusive, olha. Ela, na biografia dela, tem um fato que é muito engraçado. Ela pede uma pessoa dinheiro para os pobres. A pessoa cospe. Isso, ela passa isso no filme dela, da vida dela. Cospe na mão dela, ela limpa a mão e fala, mostra outra mão. Agora, agora é para os pobres. Ou seja, tem uma vida muito, muito de testemunho. Foi pecadora, foi, mas nós não podemos rasgar pessoas que nós podemos nos inspirar. Quem dera que a juventude se inspirasse em pessoas como ela, outras pessoas também que têm vida de santidade tremenda. Eu vou dizer para você, tenho certeza que tem pessoas que vivem a santidade dentro dos presbiterianos, dos metodistas, dos batistas. Tem, claro que tem. A Igreja Católica não vai colocar nos altares, mas nós temos certeza. Gente séria, honesta, ética, que vive para Deus, tem um propósito muito grande de vida voltada para o outro. Essas pessoas são santas, ok? Ultimamente a gente tem visto, no conclave, né, que houve com a morte do Papa São Francisco, a questão de que o Papa Leão XIV, né, americano, Ah, foi escolhido. Como que é feita essa escolha, né? Como que acontece o conclave e como que é a escolha do nome, né? Por que que, por exemplo, o Leão XIV se tornou o Leão XIV no caso, né? O Francisco escolheu o nome Francisco. isso é um fator histórico assim de milenar. Vamos lá, como é que o Papa é eleito? Dentro da Igreja Católica temos os bispos, tá? Alguns bispos são chamados para ser cardeais. Todo cardeal é um bispo.
mas nem todo bispo é um cardeal. O cardeal, ele recebe um título que ele pode se tornar papa. Então, por exemplo, o Papa Francisco abriu um consistório. Para que consistório? Né? Um ato pelo Papa de chamar alguns bispos para se tornarem cardeais. Esses bispos, quando são nomeados cardeais, eles se tornam um futuro Papa, pode ser Papa. O que acontece? Na morte de um Papa, ou então quando um abdica do seu pontificado, o que acontece? É reunido o conclave. Pronto, Papa Francisco faleceu. Houve o conclave. Conclave em latim quer dizer conchave. Tá? Todos os cardeais do mundo todo são chamados a se reunir para a escolha do novo Papa. Mas nem todos os cardeais têm poder de voto por causa da idade. Se não me falha a memória, até 75 anos pode votar. Depois disso não pode mais. Participam, mas não podem ser. Tá bom? E uma vez eleito, o Papa escolhe um nome onosmático. Por exemplo, tem algumas ordens religiosas, por exemplo, tu conhece ali o mosteiro de São Bento que tem ali na Praça 11 lá atrás? Aqui no Rio de Não, Janeiro. tenho vontade, inclusive, de visitar. Faça uma visita que vai adorar. Eu estudei lá. Se quiser, posso fazer uma visita guiada contigo. Tu vai adorar a história de lá. Os monges são muito acolhedores. Fantástico. Quando a pessoa se torna monge beneditino, por causa da ordem de São Bento, por isso que é beneditino, pede ele para escolher um nome onosmático. Vamos supor se você, Cauã, qual o nome que você quer? Eu falei assim, eu quero ser chamado de Agostinho, por causa de Agostinho de Hipona, olha isso. Então você ser chamado de Dom Agostinho, mas o teu nome não é esse. E os papas têm a tradição de escolher um nome onosmático. O nome escolhido por um papa, ele aponta, expressa a espiritualidade de como ele vai governar a igreja. Por exemplo, quando o Papa Francisco ele tinha o nome de Jorge Mário Bergoglio. Ele escolheu Francisco. Quem é católico já sabe, escolheu Francisco. Primeira vez que alguém escolhe Francisco. Escolheu Francisco, já estava desenhando como é que ele queria viver o governo dele, igual São Francisco. O Papa agora escolheu ser chamado de Leão. Como o último Papa Leão foi o 13, ele passou a ser Leão 14. O Papa Leão 13 foi um Papa que abriu a doutrina social da igreja. Tá? Já tínhamos caridade? Sim, mas ele escreveu agora documentado. Né? O Papa ele fez uma encíclica, Rerum Novarum, que falava sobre como foi no início do século, ainda estava na Revolução Industrial ainda, né? E ele fez uma encíclica que é referência na questão dos direitos do trabalhador, né? E demais direitos sociais, direito humano. Então o Papa foi escolhido agora, escolheu como Leão 14. Aí o que fica desenhado na minha cabeça, como católico? Que ele vai seguir os princípios e o pensamento daquele sucessor dele. Ficou claro aí? Sim, Então é feito até por essa. essa doutrina que o Papa Leão XIII coloca é a doutrina social da igreja, né? Que Sim, vocês doutrina. seguem. Existe um documento chamado Doutrina Social da Igreja, DSI. É um livro que você pode comprar em qualquer livraria católica. Eu queria a doutrina social. Olha, o SUS é uma cópia da doutrina social da igreja quando fala sobre a questão da saúde. Tá lá, a igreja já falava isso há muito tempo, o direito à saúde, que é um direito inalienável para quem? Para todos. Ninguém pode negar o direito à saúde. E alguns países aí, né, por exemplo, os Estados Unidos, se você passa a mão na rua, pega uma ambulância, você vai pagar aí, não sei, uns R$ 3.000, US$ 3.000. E aí, como é que fica? Aqui não. Então, o SUS, além de ser um patrimônio brasileiro, eu vou dizer para você claramente aqui que é um dom de Deus. Então, acabar com o SUS é um pecado muito grave. Então, a igreja sempre pensou nisso. Então, o Papa agora, escolhido pelo Colégio dos Cardeais, num conclave, resolveu seguir esse exemplo, ok? Como a igreja católica se posicionou durante os grandes eventos históricos? Aí eu coloco como exemplo a Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos lá. Segunda Guerra Mundial ela começou em 39 e terminou em 45. No ano de 1929, quem governava a Itália? Benito Mussolini, criador do fascismo, né? Criador não, foi o que deu portas e voz a quem muita gente pensava igual a ele, né? Esse aqui é o problema. Vamos lá, foi ele que criou o Estado do Vaticano.
como na Segunda Guerra Mundial havia os aliados que lutavam contra o eixo, sempre lembrando disso, Alemanha, Itália e Japão. Se pronunciar num contexto da história da Segunda Guerra Mundial, pô, é muito complicado. Então, o Papa Pio XII, que era o Papa da época, ele se manteve uma política de neutralidade diplomática. A neutralidade diplomática é diferente de ser omisso, tá? Ele foi muito criticado por historiadores, acho que ele foi omisso, mas o Vaticano, dentro de um Estado fascista, o que ele falasse, não, ele não tinha medo, não era de morrer, mas que revertesse isso para o povo mais sofrido. Quanta gente morreu nas mãos de Mussolini e Hitler? Milhares de pessoas, milhões de pessoas. Os judeus foram 6 milhões. Então ele não podia. O que ele fez? Então ele buscou proteger judeus e promover a paz. Tem documentos históricos falando sobre isso, da proteção que o próprio Papa deu. Mas ele não podia ser escancarado falar, né? Então tem documentos e testemunhos que revelam que o Vaticano ajudou na fuga e escondeu milhares de judeus. Teve. Né? Autores como, aqui eu cito autores aqui, ó, como Pinchas Lapide, que é judeu, ou seja, eu tenho um testemunho aqui que não é do campo cristão. Judeu diplomata israelense. Estimo que a igreja tenha salvado cerca de 860 mil judeus. No entanto, a crítica é de que a atuação pública de Pio XII foi cautelosa demais. Aí o debate historiográfico é intenso. O debate ainda vai falar que a igreja foi, mas eu faço uma lembrança de Schindler, que teve até o livro, né, do filme, a lista de Schindler. Ele trabalhou muito para salvar judeus. Como? Colocando como trabalhador da fábrica dele. Vamos matar? Não, peraí, ele é meu trabalhador, senão eu não vou poder produzir isso para vocês. Ele sempre lembrava do esforço de guerra, ele foi bem esperto, né? Então o Papa não podia se pronunciar, não. E a igreja sempre se posicionou em grandes eventos históricos, né? Tu vê o Papa Francisco aí, né, durante a pandemia, a questão da vacina. Eu acho que a imagem mais emblemática da pandemia, além do povo morrendo, aquelas centenas de caixões, aquilo foi horrível, é o Papa sozinho no Vaticano, andando naquela praça de São Pedro para poder fazer oração pelo fim da pandemia. Eu até me emociono quando falo desse episódio. Então a igreja sempre se posicionou. Claro, dentro do interior da igreja há críticas, tem sempre gente que não concorda, isso vai ter sempre virá acontecer. Mas sempre se posicionou contra a mazela humana, contra a discriminação, né, contra a precariedade da vida, sempre se posicionou, ok? Certo. Ah, agora a gente vai para o assunto de Concílio Vaticano II, né? Quais as Hum, principais mudanças que o Concílio Vaticano II trouxe para a igreja no século XX? vamos lá. O Concílio Vaticano II, ele ocorreu, sempre é bom lembrar, né? De 62 a 65. Quem convocou foi o Papa João XXIII. E o Papa na igreja tem um poder seguinte: ele convocou, mas se ele morrer, o próximo continua ou encerra. Muita gente estava querendo encerrar, né? Encerra o Papa Paulo VI, que sucedeu a João XXIII, não, vamos continuar com o concílio. Então o concílio foi até 65. E renovou a igreja em muitos aspectos. Tem muita gente que acha que gente de fora coloca a seguinte expressão: o Concílio Vaticano II foi o último concílio da igreja. Segundo, porque teve o primeiro, né? O concílio da seguinte maneira, ele renovou a igreja, ele abriu as portas, ok. Mas a igreja, a mudança é para poder se atualizar. Por exemplo, uma bem significativa foi o uso da língua vernácula na liturgia. Por exemplo, antes do Concílio Vaticano II, você ia na missa lá na França, a língua que está lá na missa é o latim. É uma missa chamada tridentina, oriunda ainda do Concílio de Trento. O Concílio Vaticano terminou com isso. O que ele fez? A partir de então, todos os países vão usar na sua liturgia a língua vernácula. A missa aqui no Brasil é em português, na Argentina é espanhol, na França em francês, na Rússia em russo e por aí vai, né? Então ele renovou a igreja em muitos aspectos. Entre as musantes estão, ó, participação dos leigos. Quem é leigo na igreja católica? Se você perguntar alguma coisa de medicina, eu vou falar assim, olha, eu sou leigo. Leigo para o católico é que não recebeu o sacramento da ordem, que não é constituído clérigo
e não faz da parte da hierarquia. Quem faz parte da hierarquia católica e é clérigo? Diácono, como eu, padre, que é chamado de presbítero ou sacerdote, e bispo. São esses 3 graus da ordem. Os demais que não receberam isso são chamados de leigos. Não quer dizer que eles não saibam nada, né? Tem leigos aí, doutores em Sagrada Escritura, doutores em antropologia, doutores em eclesiologias, e dão uma contribuição muito grande para a igreja. Ok? É sempre bom frisar isso. Leigos, né? Uso da língua alocada à liturgia, que eu já falei. ênfase no diálogo com outras religiões, antes não tinha. Depois do Concílio Vaticano II, teve muito encontro, esforço, assim, muito grande da Igreja Católica de dialogar com outras religiões, tá? E com o mundo moderno. Valorização da Bíblia e da vocação universal à santidade. É o que ele estava falando da vocação à santidade, né? A vocação da santidade não é só para o clero, não, para todos. Todos, inclusive você, é convidado a ser santo. Então foi um marco de abertura pastoral, tá? O Concílio Vaticano II promoveu então uma ampla renovação pastoral. Então esse marco de abertura pastoral, a igreja no concílio não debate, por exemplo, vou falar uma expressão aqui, a derrubada de uma doutrina. Não, não se trata disso. É ampliar o diálogo. Então eu coloquei, listei aqui as 5 posições: uso da língua vernácula, afirmação da vocação universal à santidade, valorizou os leigos na vida e na missão da igreja, incentivou o diálogo ecumênico e interreligioso, né? O que é interreligioso? Ecumênico quer dizer uma palavra grega que quer dizer da mesma casa. Então eu posso dialogar com um presbítero, um presbiteriano, um metodista, um batista, alguém da Assembleia de Deus, com um judeu e alguém de matriz africana, por exemplo, não é ecumenismo, porque não são cristãos. Aí eu digo que diálogo interreligioso, tá? E a atualização da relação com a igreja mundo. Então tem vários documentos. Esse tem um documento chamado Gaudium et Spes, né? Para a igreja e para o mundo. Então a igreja teve que dialogar com o mundo moderno, né? Hoje nós temos tecnologia. O que vai fazer tecnologia? A igreja vai ficar parada? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Quem diria que há 70, 80 anos atrás íamos fazer isso? Não. A igreja, não é que a igreja muda a sua doutrina, ela muda a forma com que vai atuar. Eu vou te dar um exemplo aqui que você deve rir, você é muito novo, não pegou. Antigamente havia o 3 em 1, que é um aparelho que era toca-fita, toca-disco e rádio. Se eu tomar esse exemplo do 3 em 1, olha, para uma criança, né, um garoto de 10 anos, ó, a Santíssima Trindade é igual 3 em 1. Aí ele vai falar o quê? Pô, mas tem o... Não 3 em 1, agora é 10, faz tudo. Liga, bate foto, é rádio, é TV, tudo. Eu não posso usar esse exemplo de 30 anos atrás para explicar a Trindade, concorda? Então eu tenho que atualizar o meu discurso e não modificá-lo. Espero que eu tenha dado uma visão assim mais ampla sobre isso. Sim. Na sua visão, ô diácono, qual que é o papel da Igreja Católica no mundo atual e como que ela tem respondido aos desafios modernos, né? Olha, deixa eu te falar aqui. Me perdoe falar essa expressão, eu não gosto de usar o evangélico, né? Porque bota tudo no mesmo patamar e às vezes não é justo para quem é sério, tá? É, o diálogo com os protestantes hoje não é mais sobre santo, san... imagem, né? Isso já está mais do que pacificado. O grande debate hoje, ele é da área moral, né? É sobre aborto, sobre a união homossexual. Então, hoje, o grande debate não é isso aí, que está tudo pacificado. Quem fica debatendo aí com um católico sobre imagem está perdendo tempo, né? Ele está muito atrasado. Então, hoje, a grande questão é a questão da moral. Embora a pauta de Jesus nunca fosse moral. Jesus não tinha pauta moral. Não era a preocupação dele, e sim salvar almas, né? Então a Igreja Católica hoje tem uma missão de ser sinal no reino de Deus. Aí promovendo o evangelho, dignidade humana e paz. A igreja fala da questão do genocídio, da promoção humana, do diálogo, da aceitação do outro. Aceitar, aí eu digo por mim, aceitar é um dever, concordar é meu direito. Aceitar é eu aceitar, por exemplo, a condição de alguém que se coloca diferente de mim.
Mas eu não posso não concordar, que é meu direito, mas eu tenho que aceitar aquela condição. E a igreja hoje propõe muito esse diálogo. Hoje ela enfrenta desafio como um secularismo. Fizeram, Cauã, uma pesquisa, acho que ela tem cerca de 2 anos, é bem atual, né? Fizeram uma pesquisa com jovens do eixo Rio-São Paulo. Foi colocado que mais de 50% dos jovens não se declaram como nenhuma religião. Isso é muito preocupante. Isso é o secularismo, né? Crises internas dentro da própria igreja, que tem crises internas, né? Pobreza, conflitos, novas questões éticas. Olha o que eu falei, a bioética. E aí, bebê, a questão dos embriões. Isso é um debate ético que não pode ser encarcerado apenas no campo da religião. Tem que ser aberto. E a igreja está pronta para responder. Tá? Então a resposta da igreja tem sido o quê? Buscar diálogo. Quem não diz que a igreja não dialoga, pelo amor de Deus. Existe católicos que não querem diálogo? Claro que sim. Qualquer ramo da vida tem. Né? Mas a presença solidária e fidelidade ao evangelho. Aí eu destaco aqui o Papa Francisco. Ele sempre destacou a misericórdia, o cuidado com os pobres e com a criação. Pode ver que ele era muito preocupado com a ecologia. Ecologia não é um assunto teológico, é sim, porque a teologia, ele colocou um termo de casa comum, pertence a todos nós. Nós, como seres humanos, nós não estamos fora do ecossistema, nós pertencemos a eles. E temos a obrigação de cuidar, né? Então ele fala muito sobre isso. A igreja é chamada então para ser sinal de unidade e não de desunião. Caridade em verdade um mundo marcado por divisões, relativismo e indiferença religiosa. Hoje a questão do pecado ele é muito relativizado. Tudo é permitido, nada é pecado. Ou seja, o conceito de pecado ele caiu. Não existe mais você colocar o que é pecado, não existe mais. Ele foi secularizado, tá? E ele promoveu muito uma igreja em saída. Ele usa, o Papa Francisco usava muito um termo de igreja em saída, que é ainda atual, mesmo com o novo Papa. O que é igreja em saída? A igreja antigamente, no início do cristianismo, a igreja era doméstica. Por quê? Porque não havia templo. Durante a perseguição, como é que eles iam se reunir? Nas casas. Então, o Papa Francisco ele propôs uma igreja chamada igreja em saída. Ou seja, nós cultuamos a Deus nas missas, nos sacramentos, mas temos que sair em busca do outro. O encontro com o outro não se dá no templo tão somente, pelo contrário, é na busca do outro. Por isso que a gente chama de igreja em saída, que é médica de campanha para os feridos, né? Aí eu também falo aqui da doutrina social da igreja, orienta a sua atuação em defesa dos pobres, da vida, da dignidade humana, da ecologia integral. Né? O Papa fez uma encíclica, que é um documento chamado Laudato Si, que fala da ecologia, tá? E a igreja também enfrenta desafio, né, de evangelizar em um mundo digital, secularizado, mantendo fidelidade ao evangelho. Eu mantenho essa frase final. Como é que eu, como alguém do clero e cristão, e tenho a missão de evangelizar, como é que eu vou manter a fidelidade do evangelho genuíno no mundo digital? É simples a resposta. É só manter. Eu vou usar a tecnologia para expandir aquilo que eu creio. Eu não posso falar, não é porque temos tecnologia, podcast, como estão fazendo aqui, né, ou vou usar o YouTube, vou usar o Instagram, que o evangelho vai ser desfigurado e modificado. Não. É o mesmo, só que uma outra configuração. A abordagem é diferente. Ok? Então a Igreja Católica hoje tem um desafio gigantesco, sobretudo na área tecnológica. Agora eu queria saber sobre o senhor, né? Como que foi a sua jornada dentro da igreja, né? E como que foi até se tornar diácono, né? Queria saber como que o senhor chegou até esse cargo. Então vamos lá. Eu nasci de um berço católico, né? Meus pais, eu sou oriundo de uma família de 7 irmãos. Então nós nascemos nesse berço católico. Fui batizado, fiz na primeira Eucaristia, que nós chamamos de primeira comunhão, é muito chamado de primeira comunhão, que é a primeira vez que a criança recebe a primeira Eucaristia, pode ser até adulto. Cresci, depois entrei para o grupo jovem e constituí minha caminhada de igreja. Né? Então minha caminhada começou na infância, com a catequese e os sacramentos. Claro que ao longo da vida enfrentei dúvidas e provações, mas também encontrei sentido na comunidade e missão dentro da igreja.
No Concílio Vaticano II, a figura do diácono sempre existiu na igreja, sempre. Só que a igreja, durante um período histórico, ela suprimiu a figura do diácono. Aí o que que o concílio... É a prova viva da reforma do Concílio Vaticano II. O que que o Concílio Vaticano II fez? Renovou o diaconato, restaurou o diaconato. Então eu sou diácono permanente. Eu vou ficar permanentemente nessa hierarquia, né? Que na Igreja Católica aqui do Ocidente pode ser casado. No Oriente também, mas eu posso ser casado, que é o meu caso, tá? Casado. O solteiro pode ser diácono e não queria ser padre? Pode. Mas eu sou casado. Eu sou filho do Concílio Vaticano II, né? Então eu enfrentei dúvida, né? Será como é que vai ser isso? Aí eu me dirigi ao meu padre, né, meu pároco, né? Que é o padre que comanda uma paróquia, por isso que é chamado de padre, pároco. E ele me encaminhou para me preparar. Foi uma preparação durante 5 anos, estudando bastante, né? Servi em pastorado, estudei mais a fé e entendi que ser igreja é caminhar com Cristo, todos os dias em cada gesto de amor, né? Então, em 2012 eu me ordenei diácono e estou até hoje aí, trabalhando, né? Numa perspectiva de pessoal de fé, pode dizer que é o seguinte: minha jornada dentro da igreja foi um caminho de descoberta, conversão e compromisso. Embora eu acredito que o ser humano está sempre em conversão, né? Que nós chamamos de conversão diária. A partir dos sacramentos iniciais, fui descobrindo que a igreja é minha família espiritual também, né? A palavra de Deus, os sacramentos, a vida comunitária e o serviço me formaram. Tal como dizia Santo Agostinho, tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Então me redescobri, né? Então eu tenho um lema para mim, do meu diaconato, meu ministério. Eu me ordenei não para ser melhor para o outro, mas para ser melhor para o outro. Vou repetir. Eu me ordenei não para ser melhor do que o outro, mas para ser melhor para o outro, né? Eu estudei teologia, filosofia à parte, né? Eu tenho uma pós em psicanálise, eu tenho uma pós também em docência do ensino superior, tenho um mestrado em ciência da religião, um mestrado em psicanálise e um doutorado em psicanálise. Mas eu fiz isso não apenas de ter conhecimento, mas para que meu serviço seja mais frutuoso para o irmão, ok? E sou muito feliz mesmo, meu diaconato. Sou muito feliz, muito feliz. Não foi fácil, mas foi frutuosa e estou muito feliz. Eu digo assim, Cauã, quando eu estou no altar, quem serve no altar, altar não é lugar de honra, é lugar de serviço. Mas, claro, quando eu estou servindo no altar, eu me sinto honrado. Isso não me coloca acima de ninguém, ok? A Sim, hierarquia é para servir e não para ser servido, ok? muito bem. Queria agradecer ao senhor, né? Esse episódio, acho que é o primeiro episódio ecumênico aqui, né, do podcast. Eu adorei, É, obrigado pela essa abertura aí para mim. é, Te agradeço eu, imensamente. sim, eu tive esse projeto, no caso, desde ano passado, né? E eu queria até para, assim, tirar, eu acho que muitas falácias que geralmente tem, né, no meio protestante mais radical, né? Sim, tem É, muito. O católico também tem. sim, Olha, eu vou para combater isso, sabia? Mentiras, fake news, gente, isso não é verdade. Ah, mas eu vi um pastor, não, isso foi editado. Não façam isso. Temos que ser muito misericordiosos, né, com o irmão. Não importa a fé. sim. Pensar muito. Assim, eu acho interessante que, com o tempo, né, que eu fui estudando, né, sobre essa questão, né, de busca, no caso, né, eu Sim. até, hoje em dia, eu digo que eu vejo muitas virtudes dentro das pessoas católicas, no caso, né. Claro Eu que vai ter também coisas tenho que a gente vai virtude como discordar, você. né, mas eu acho que o principal sendo Cristo nesse caso, a gente caminha junto, né, então eu vejo que isso é algo, como você falou, né, dessa busca da união. Sim, olha, eu costumo dizer assim, o que é bonito na igreja, acredito também dentro da sua também seja lindo, é a diversidade de dons. Sim, A diversidade é que cria unidade, mas como assim? Ninguém tem todos os dons. Eu preciso de você, Cauã. Você precisa de mim. Eu preciso tanto do outro
que a minha construção da minha salvação depende do outro. Veja exemplo dos santos da Igreja Católica, foram construir a sua santidade o quê? A serviço do outro. Olha, se ninguém me disser na minha vida que eu sou humilde, eu vou morrer sem saber se eu sou. Eu preciso de alguém que tenha que aferir para mim se eu sou humilde ou não. Olha a dependência. Então, a dependência na igreja, né, a diversidade cria unidade. Isso é lindo demais. E é assim que se caminha. Eu reconheço, olha, eu tenho amigos que foram do trabalho, amigos de caminhada, da vida aqui pessoal, que não são católicos, pô, mas são pessoas maravilhosas, maravilhosas. E quem sou eu para dizer que eles não estão alcançando a santidade só porque eu não sou católico? Eu não tenho esse poder nenhum para fazer isso. Por isso que eu não me pronuncio. Né, da graça comum, no caso, que Deus dá a todas as Perfeito, a tua fala criaturas. é a graça comum, que é todos nós. Eu queria finalizar fazendo um tom de brincadeira, né? Se você me permite. Com certeza. Eu costumo dizer, numa pregação que eu faço, assim, ó, nós teremos 3 sustos se nós chegarmos no céu. O primeiro susto é eu chegar no céu. Sim. Chegar e me falar, meu Deus, eu tô aqui, ai, que susto que eu tomei. O segundo é eu chegar lá e falar assim, ué, encontrei o Cauã. O que ele tá fazendo aqui? Esse é um grande susto. E pode ser que eu corra o terceiro susto, é eu chegar, ué, cadê o Cauã? Gente, eu jurava que ele estava aqui junto comigo e não está. Porque a gente não sabe. A construção da nossa salvação, a salvação é individual. Sim. Mas a busca, a caminhada é em comunidade, não tem jeito. E que ninguém construa um altar e diga que a igreja está na sua casa. Não. A sua igreja da sua casa é a sua família, uma igreja doméstica. Mas Deus está lá, obviamente que sim, em todas as famílias. Mas a construção da salvação é vida comunitária, não tem jeito. Sim. Cristianismo é um sentido bem amplo. Não podemos encarcerar. O cristianismo está na minha igreja católica? Sim. Está na tua igreja presbiteriana? Sim. Está na igreja anglicana? Sim. Não pode dizer que só está na minha igreja. Não, não, não. Isso é pedantismo muito grave. Não, ele é bem amplo, é bem amplo. Bem amplo. Meu querido, que assim a Trindade Santa possa te abençoar, Amém. iluminar teu caminho, te dar sabedoria e discernimento no teu trabalho, que é muito importante. Usar a tecnologia e redes sociais para evangelizar e esclarecer. Muitíssimo obrigado. Fica com Obrigado. Deus. Amém. Receba aí a minha bênção ministerial. Muito obrigado. Um abraço. Amém.